24 horas realizaram 54 testes rápidos, dos quais 47 são negativos e 7 positivos. Destes 7 positivos, 5 são novos casos. Como tal, São Tomé e Príncipe neste momento tem um acumulado de Covid positivo de 688 casos. Casos recuperados tem 191. Casos positivos no internamento do Hospital de Campanha, 12. Casos positivos em isolamento domiciliar, 473. Casos de pacientes suspeitos no SAR, o sintomático respiratório, neste momento tem 2. Na região autónoma do Príncipe não há qualquer pessoa em isolamento. Óbitos, não há nenhum a assinalar, continua-se com 12. Por dizer que a situação em África continua volátil, neste momento há números que têm vindo a subir e também o número de óbitos. A África Austral continua a ser a região africana com maior número de casos, sendo que a África do Sul comporta, portanto, o maior número de casos, quer em termos de casos positivos acumulados, mesmo também em casos de óbito. Para dizer que o norte da África também tem alguns casos e, comparativamente, também os nossos países que nos são próximos, como o caso da Nigéria e do Ghana também, os números continuam a subir. Por outro lado, ontem realizou-se uma conferência extraordinária, videoconferência entre a China e a África, e o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, reiterou a disponibilidade do seu país em apoiar o continente africano no combate a esta pandemia Covid-19, disse que vai apoiar o centro da África neste momento, que é o África CDC, com meios e também com materiais, e criar todas as condições para que a África venha, portanto, combater de forma organizada e muito mais acutilante esta pandemia da Covid-19. E com esta informação concluímos esta síntese informativa de hoje da Covid-19. Boa noite. Boa noite. A pandemia da Covid-19 pode comprometer a segurança alimentar e nutricional em muitos países do mundo. Como é que São Tomé e Príncipe, país insular e dependente do exterior, também ao nível da alimentação, está-se a preparar em termos de respostas para fazer face a uma eventual crise neste domínio? Hoje tenho no painel Celso Garrido, do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Yudmila Villanova, do Programa Nacional da Alimentação e Saúde Escolar, PNASE, e Delúvia António, do Programa Nacional de Nutrição. Obrigado pela vossa presença e boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. São Tomé e Príncipe continua a depender e muito do exterior para também alimentar os seus filhos. Com esta crise, esta dependência pode constituir problemas. Aliás, muitos observadores e analistas admitem a segunda vaga da pandemia, sobretudo na Europa.
porque quase tudo vem da Europa e porque estamos a falar de um continente que foi muito afetado por esta pandemia, é preciso nos precavermos, ou seja, encontrar soluções alternativas. Qual é a solução à primeira vista? Dirijo-me a Celso Garrido para São Tomé e Príncipe poder alimentar os seus filhos. Bem, primeiramente agradecer à TVS pela oportunidade que nos dá para poder aqui trocar algumas impressões e trazer e partilhar com o Grupo-Alvo o que tem feito o Ministério da Agricultura com respeito à pandemia de Covid-19 no âmbito da segurança alimentar e nutricional e tentar ter a nível nacional alimentos que possam, como posso dizer, possa dar sustentabilidade, durabilidade à nossa população em termos alimentares. Bem, como sabe, São Tomé também foi surpreendido com a questão da Covid-19, mas, no entanto, a nível do Ministério da Agricultura, nós, juntamente com o governo, tomamos algumas medidas emergentes. Como sabem, em momentos difíceis, temos que tomar medidas também que sejam emergentes. O Ministério da Agricultura, após essa questão, nós tentamos, em primeira mão, elaborar um plano trimestral, semestral, posso dizer a curto, longo, médio prazo, para que nós possamos ter uma visão global do que é a disponibilidade dos alimentos a nível da produção local, em primeira mão. Isso quer dizer que o governo disponibilizou alguma verba interna para que nós possamos fazer esse mapeamento da disponibilidade dos alimentos a nível nacional. Essa atividade nós iniciamos num primeiro momento e ela tem a sua continuidade ainda porque beneficiamos de um pequeno financiamento do Programa de Alimentação Mundial, do PAMI, que vem nos apoiando na questão do mapeamento, não só da disponibilidade dos alimentos, senão também em termos de fornecimento dos materiais vegetais que o país neste momento tem disponível. Como sabeis, a nível nacional, nós temos uma atividade que há mais de 30 anos não se faz, que é o recenseamento agrícola de raiz. Isto nos traz muita dificuldade de poder dizer em curto espaço qual é a disponibilidade de alimento que temos, qual é a área cultivada que temos. Então, temos tido algumas dificuldades. Mas, no entanto, do ponto de vista agrícola e pecuário, o governo tomou medidas para que nós possamos começar a implementar algumas atividades. Primeiro, nós lançamos uma campanha ao nível nacional que é vamos semear para não ter o que comer. No fundo, vamos todos a plantar. Esta campanha ela é virada mais para os produtos alimentares que são produzidos localmente e que o país tem uma capacidade de o produzir, nomeadamente o milho, a mandioca, a banana pão, a banana prata, as hortícolas, o feijão seco, a batata doce, batata inglesa. Esta campanha, ela toda da iniciativa do Ministério da Agricultura. Nós temos algum parceiro que vai nos apoiar. Como eu disse, já temos o PAMI, temos o PNUD, através do projeto Energia, já disponibilizou alguns meios financeiros para nós começarmos nossa atividade. Nós fizemos, ao nível do Ministério, está aberto juntamente com as câmaras distritais, todos os agricultores que queiram participar ativamente nessa campanha. Nós fizemos uma inscrição a nível do Ministério da Agricultura, também nas câmaras, nas autarquias locais, para que no momento mais adequado possamos começar a implementar essas atividades.
Como sabeis, o país depende muito da natureza. A nossa agricultura é ela toda dependente da água de chuva. Nós não temos superfície irrigável, daí que essa atividade tomará o seu corpo em termos práticos só nos meses de setembro, outubro e novembro. Por quê? Porque nós nos encontramos em momentos que temos dificuldade de água e essas culturas em todo o território nacional não têm um sistema de irrigação capaz de garantir essa produção. Sem entrarmos concretamente na matéria da campanha Vamos Chimia Panombe Kwakumé, disse inicialmente que há um mapeamento que está sendo feito, um levantamento está a ser feito, é verdade que ainda não está concluído, mas deste levantamento para saber o que é que nós temos concretamente em termos alimentares, o que pode nos dizer relativamente aos resultados desses levantamentos? Bem, como eu disse, é um trabalho que ainda nós não terminamos. Começamos como eu disse, com o apoio do governo, porque para realizar um mapeamento a nível nacional não é fácil. As pessoas podem dizer, mapeamento para quê? Mapeamento é praticamente um documento orientador que nos permite dizer onde é que está a matabala, onde é que está o milho, onde é que está a banana, como é que ela se encontra no terreno, quem são as pessoas que o têm e como fazer que esse produto que está lá no campo, em um lugar determinado, possa chegar com mais facilidade, com maior, posso dizer, com mais brevidade à população. E concretamente, quando é que esse trabalho poderá estar concluído? Bem, a primeira fase já foi concluída, agora já começamos a segunda fase com o apoio do PAMI. Como eu disse, nós temos dificuldades financeiras para o tal, porque para nos deslocarmos em todo o país é necessário ter algumas condições financeiras, nomeadamente para combustível, transporte e as pessoas que participam nesse levantamento, mas nós conseguimos, com o plano que fizemos, o PAMI prontamente se disponibilizou em nos apoiar e nós achamos que esse trabalho terá concluído daqui a mais 2 semanas, e ao nível de todo o país. A nível do Príncipe já foi feito, também com o apoio do Programa de Alimentação Mundial. Mas só para dizer que esse levantamento do que temos, nós deparamos que há produtos que nós podemos dizer que há uma disponibilidade de forma genérica. Neste momento nós podemos dizer que o país tem mais ou menos disponível a nível nacional, podemos dizer que andamos à volta de 50 mil toneladas em termos de produtos disponíveis. Quando eu digo disponível é que esses produtos se encontram lá, mas esse acesso é que é difícil. Quando eu digo acesso, é o acesso em termos de que temos dificuldade de ter transporte que vá até aquele local, trazer para que as pessoas tenham acesso. As vias de acesso é complicada e faz com que esta disponibilidade, em termos de ter os produtos, temos, mas não temos esse acesso físico a esse mesmo alimento. Está a referir-se das vias de acesso, a referir-se de transporte, mas particularmente das vias de acesso. Particularmente das vias de acesso, que torna muito difícil trazer os produtos naqueles locais que temos uma capacidade até boa de produção, mas as limitações são tantas que nós temos muita dificuldade para que os mesmos possam estar disponível a tempo e hora para a nossa população. Com a implementação do projeto Compran, acha que o problema começará a ser minimizado? Bem, eu ia passar por uma outra fase, falei da questão agrícola, poderia falar da questão também da pecuária e da pesca. No caso do projeto Compran, é uma iniciativa que nós conseguimos num tempo recorde, é uma iniciativa que o governo começou há um ano atrás, e felizmente já temos o projeto aprovado e ele será implementado ao nível nacional, em todo o território nacional. É um projeto que durará 5 anos, tem várias componentes. O mais importante de tudo isso é que nós queremos fazer o seguinte: queremos no final é que
possamos diminuir as importações e de bens alimentares e produzir internamente o que é capaz, o que nós somos capazes de Aliás, produzir. é o tema central da nossa presença, da nossa abordagem hoje, não é? É a questão da autossuficiência alimentar e nutricional. E como é que estamos já agora relativamente à pecuária? Bem, no caso das atividades pecuárias, como sabemos que nós temos muitas limitações, principalmente na questão da alimentação. Não se pode falar de uma pecuária equilibrada quando nós dependemos praticamente da alimentação que vem de fora, porque o país não dispõe de uma unidade de fábrica de ração. Sabem que para nós termos a ração disponível, necessitamos de uma matéria-prima, que nesse caso que é o milho, que praticamente a ração depende de 60% a 70% desse cereal, que nós temos capacidades, entre aspas, de produzir, mas nesse momento não temos essa quantidade disponível. Porque a nós termos a produção de ração a nível nacional, teríamos que melhorar muito a nossa capacidade interna de produzir o cereal, nesse caso que é o milho. Depois a fazer outras misturas com os outras componentes, como é o caso da farinha do peixe e outras farinhas que poderão ser misturadas para a produção de ração. Isso faz com que a produção interna, principalmente de porcos, de galinhas, de aves, está muito diminuta. Daí que, se nós depararmos bem, nos últimos anos conseguimos a diminuição, praticamente não se importa ovos a nível nacional, mas o consumo total praticamente dos ovos são ovos produzidos a nível interno, mas com uma dependência total da ração importada. Isso quer dizer que em qualquer momento podemos ter problemas com a produção dos ovos a nível interno, porque dependemos... Ainda não temos capacidade de resposta para, sobretudo, alimentar essas mesmas aves que devem não só produzir os ovos, assim como também produzir a carne. E da mesma forma encontramos também déficit ao nível das pescas. Da mesma forma que temos déficit a nível da pesca, e a pesca ainda, posso dizer, ainda muito mais complicada, porque a pesca segue sendo artesanal. Com a pesca artesanal, eu estou a crer que nós não vamos dar grandes passos, temos que mudar de mentalidade, temos que buscar novas abordagens e sair de uma pesca artesanal para uma pesca semi-industrial, onde o país possa aumentar a sua capacidade de captura de peixe, sair de uma forma muito arcaica desta captura, que com esse tipo de embarcação, a pesca quase sempre no mesmo local, não temos uma cadeia bem composta para o desenvolvimento do setor pesqueiro, não temos boa captura, não temos boa conservação, não temos uma logística de transporte e comercialização. Então faz com que tudo está de uma forma muito arcaica. Quer dizer que temos muito trabalho pela frente no sentido de começarmos a produzir o suficiente, ou seja, em grande quantidade para alimentar a população são tomense. O desafio é grande, o caminho é longo ainda. Sim, o desafio é grande. Só para... Mas dos levantamentos já feitos, Celso, para nós passarmos também a bola para outro lado, temos potencialidades e capacidades para sermos autossuficientes em termos alimentares? Eu acho que sim, eu acho que temos, não só em termos de quantidade, senão também em termos de qualidade. Como sabem, São Tomé e Príncipe é um país onde quase 75% da sua atividade agrícola, a produção dos alimentos, são produzidos de forma natural. Nós temos uma pequena porcentagem de alimentos que são produzidos com algum fitofármaco. Quando eu falo de fitofármaco, estou a falar de alguns pesticidas e inseticidas que em algum momento influenciam na qualidade dos nossos produtos hortícolas,
Mas acredito, se nós tivermos uma política bem consistente, com alguma coerência, podemos chegar lá. Isto eu posso posteriormente fazer uma abordagem sobre isto, porque o que limita muito o fator da produção e da produtividade em São Tomé são medidas políticas, principalmente de incentivo, que faz que concorre principalmente aos preços dos produtos locais. Porque não podemos ver a questão da produção e da produtividade dos produtos locais sem ver a questão de políticas de incentivos. Já lá chegaremos, fiscais. Celso Garrido. Uma coisa é produzirmos em grande quantidade para abastecer o mercado interno e garantir comida para todos. Outra coisa prende-se com o próprio hábito do consumo de produtos produzidos localmente. Aliás, pode-se dizer que é a grande questão, senhoras nutricionistas. Posso começar por si. Boa noite, obrigada pelo convite no Jornal Xuxa Bolsas. O desafio é grande para todos, né, em todas as áreas, porque ninguém estava à espera da situação que nós encontramos agora, e principalmente São Tomé e Príncipe, ilha, nós não estamos preparados antes da crise, durante e depois. Então o trabalho é árduo para todas as áreas, principalmente no que diz respeito à alimentação, segurança alimentar e nutricional. Como referiu o engenheiro Celso Garrido, o trabalho que estão a fazer no terreno é um trabalho que já deveria ser feito, né? Mas agora estamos a tentar trabalhar dobrado, e o nosso trabalho vai ser contínuo. Nosso trabalho é um trabalho de sensibilizar a população, que nesse momento o que nós temos é o que nós vamos consumir. O que nós temos também é a nossa base alimentar. Antes, por exemplo, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era o que nós comíamos. O hábito alimentar, ao nível internacional, foi mudando tanto que foram aparecendo novas doenças também. E então, eu vendo como nutricionista e fazendo uma comparação do nosso hábito alimentar, eu vejo que, creio que o nosso hábito alimentar, com os produtos que nós temos em São Tomé e Príncipe, nós conseguimos suprir todas as necessidades nutricionais que o ser humano precisa. E o Demila? Obrigada. Sim, não sei se posso colocar a questão. Não, acho que é possível. Sim, a alimentação na base do produto local vai continuar ainda a ser um desafio, tendo em conta que a nossa alimentação, nós santomenses, neste momento está voltada para os produtos importados. E voltar à base, como acabou de dizer a colega Lúvia, há 10 anos atrás, a alimentação que fazíamos, portanto, tem que ser um trabalho portanto, contínuo. Temos que trabalhar muito para mudar a mentalidade, a nossa mentalidade, de maneira que possamos consciencializar-se de que a alimentação à base do produto local é uma alimentação mais saudável e segura. E justamente nesta matéria, como mudar o comportamento das pessoas, particularmente das crianças e jovens? Penso que é um trabalho que temos que fazer, portanto, no terreno. Eu digo no terreno, a nível das comunidades, através da comunicação social, tanto todos os meios forem possíveis, tanto trabalhando no que toca à educação alimentar e nutricional. Falando especificamente das crianças, que o programa PNASE cobre, tanto temos trabalhado com as crianças, não só, como também com... Já iremos chegar à experiência do PNASE, mas genericamente, como mudar este comportamento nessas duas faixas, particularmente crianças e jovens? Eu concordo com aquilo que diz a nutricionista Yudmila, mas eu diria que a mudança
iria partir dos adultos. Porque as crianças não são mais que a nossa cópia, elas veem o que nós fazemos. Então, imediatamente, elas também vão comer o que nós estamos a comer. A criança precisa de ver na mesa, na família, o pai a comer aquilo. Ela também vê. E se ela tem alguma resistência em comer algum produto, imagina comer só, ela não quer, o pai vai comer, vai explicar para ela. A matabala é o que nós produzimos, é o que nós temos aqui no país, então vamos comer o que nós temos. As hortaliças, principalmente, há adultos também que não comem hortaliças. Então, os adultos vão ter que ser um exemplo para as crianças. E assim eu acho que nós podemos colmatar, mudar esse hábito alimentar. E estamos perante um grande desafio, particularmente para os nutricionistas de São Tomé e Príncipe. Esta alteração na mudança no hábito alimentar dos são-tomenses. Porque hoje, afinal de contas, tudo está praticamente à volta do arroz substância com frango importado, de esparguete com frango importado, com chouriço, com salsichas, eventualmente por aí fora. E se de facto houver um agravamento da crise que poderá reduzir a vinda das embarcações, no encerramento, aliás, nesta primeira leva da pandemia, assistimos ao encerramento de muitas empresas que se ocupam desses produtos, será muito complicado para São Tomé e Príncipe. Ludmila. Sim, será sempre complicado, tendo em conta que, não sei se volto a repetir, mas porque nós estamos voltados mesmo para os produtos importados. Mas eu acredito que com algum trabalho nós chegaremos lá, tanto onde nós queremos, o objetivo, consumir produto local. Porque, tendo em conta agora, por exemplo, esta pandemia, que as fronteiras, por exemplo, estão fechadas. E nós podemos perguntar, conseguimos ter uma alimentação saudável com os nossos produtos? Sim, conseguimos. As pessoas estão preparadas para consumir, fazer um prato com os nossos produtos? Isto agora é um grande desafio. Queria complementar esta mesma questão do encerramento Sim. das fronteiras, das unidades que produzem esses produtos, da impossibilidade, muitas das vezes, das embarcações garantirem o fornecimento do arroz, dos frangos, que hoje, no fundo, é se calhar o prato fundamental ao nível da nossa dieta. Eu complementaria dizendo que nós temos produtos nossos, as nossas hortaliças, a nossa fruta-pá, a nossa matabala, que são igualmente que outros produtos. Por exemplo, no outro país existe espinafre, aqui nós temos couve, nós temos a folha de mandioca, podemos fazer um quizacá, podemos comer com a fruta-pão, e não está fora do requerimento do valor nutricional de uma outra comida qualquer num outro país. Avaliando um prato nosso, o quizacá, fruta-pão, não é? Vamos comer o mamão também, que é para ter uma alimentação variada e equilibrada. Nós não estamos a fugir do padrão de uma alimentação do outro país. Nós estamos a comer o que é nosso, está variado, é uma alimentação variada, e estamos a consumir como recomenda a OMS o consumo de hortaliças e de frutas. E nós temos frutas, nós temos hortaliças, nós temos as fontes de carboidrato, nós temos aqui no país. E então nós não vamos fugir do padrão alimentar como recomenda a OMS. Aliás, consumindo o produto local, estamos a falar de produtos frescos, isentos de qualquer tipo de conservantes, e porque muitos produtos que vêm, muitos produtos importados, têm conservantes que são prejudiciais à nossa própria saúde, ou não? Sim, porque o produto para chegar até nós, até a nossa mesa, imagina uma mamão. Tiramos o mamão, está maduro, não é? O mamão chegou, está na nossa mesa, depois que já está maduro, vamos para a nossa mesa, vamos comer. Mas para esse mamão
sair de um outro país, chegar ao nosso país, esse mamão tem que sofrer alterações para que ele mantenha essa característica, essa aparência, não é? Para convidar o consumidor a comprá-lo. Então, há uma série de produtos químicos, aditivos, conservantes que se adiciona a quase todos, para não dizer todos os produtos processados, ultraprocessados, que é para eles estarem naquela forma que nós vemos na prateleira, que chama muita atenção, porque a ideia é esta, de ficar mais atrativo, mais bonitinho, mais empacotado e comprar. E nós, o mundo inteiro, não é? Está muito sensível em querer comprar tudo empacotado, bonitinho, com carinha, com figurinhas bonitas, que tal. E esquecemos, não é, que aquilo, para chegar à nossa mesa assim, ele teve várias etapas que é para ele conservar durante, dizemos, tempo de prateleira, não é? O tempo que ele fica lá, até chegar à nossa mesa. Enquanto nós aqui temos por perto uma tabala. Com todos os problemas para a saúde que virão depois. Aliás, nós temos assistido ultimamente muitas doenças que antes não tínhamos. Quando, se calhar, as nossas avós, os nossos pais, que consumiam tradicionalmente os produtos da terra, hoje há muitas complicações ao nível da saúde, se calhar fruto também do importado. Não é, exatamente. E só para acrescentar, porque a minha colega já disse quase tudo, queria acrescentar que o consumo ou a valorização do produto local traz benefícios para a saúde, como também traz vantagens para o produtor, porque aumenta a sua economia, tanto a economia do produtor, como também do país em si, ou da região. Portanto, fazemos uma alimentação mais fresca, sabemos o que estamos a comer, ao contrário de quando comemos o que é importado, não sabemos o que é que lá está, não sabemos o que é que foi adicionado, não conhecemos esses aditivos e, portanto, é um investimento para o futuro fazer o consumo do produto local. Eu diria, é bom que descasquemos mais e desembalamos menos, porque também estamos a fazer um favor ao meio ambiente, porque quando desembalamos muito, estamos a produzir muito lixo. Eu queria deixar. Eu queria acrescentar, jornalista, que, por exemplo, nesse momento de crise, eu diria que é uma oportunidade para nós. É uma oportunidade para nós voltar às nossas raízes, sobretudo aquilo que diz a respeito à alimentação. É o momento de nós analisarmos bem como tem sido a nossa alimentação, as mudanças que foi tendo a nossa alimentação, olhar para as nossas crianças, não é? Porque são elas o futuro, e nós estamos a dar-los, às vezes, um mau exemplo em termos de alimentação, porque elas olham para nós como adulto e retratam e fazem um desenho daquilo que querem ser amanhã. É um grande desafio, particularmente ao nível do Ministério da Educação. Estou a falar do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar. Já se começa a incutir nas crianças o hábito de consumir produtos locais. De que forma? Yudmila? Sim, nós temos trabalhado nisto, mesmo na alimentação das crianças, que elas fazem na escola. Já, portanto, os pratos já são feitos com produto local, não todos, porque não é possível nós deixarmos assim de um dia para o outro, não é? Tendo em conta que o programa ainda não é, portanto, sustentável. E, entretanto, nós ainda temos no menu escolar produtos importados, por exemplo, como arroz, feijão, portanto, óleo. Mas a tendência é da diminuição, é um dos objetivos. Produtos, exatamente, é um dos objetivos do PNASE, a inserção exatamente dos produtos locais na alimentação Quais são os escolar. produtos neste momento que mais têm utilizado? Estou a falar de produtos locais, e qual tem sido a reação dos mais novos, das crianças? Portanto, todos os nossos produtos, a começar dos tubérculos de matabala, portanto, mandioca, banana,
Portanto, todos esses produtos estão inseridos na escola, o óleo de palma, as folhas. Portanto, a nível da hortaliça, estão todas as escolas estão, portanto, permitidas a utilizar. Portanto, todos esses produtos as crianças aceitam. A fruta-pão também está inserida, portanto, fazem na escola, temos o suco de fruta, o suco de matabala, o suco de mandioca, conforme a disponibilidade, suco de banana-pão, exatamente, conforme a disponibilidade também da escola. Temos escolas que fazem banana cozida. Portanto, neste momento, as escolas maiores ainda têm um bocado de receio, porque querem descascar, embora nós também já aconselhamos a cozê-la com casca, também traz o benefício, porque retém todos os nutrientes contidos na própria banana. Mas, mesmo assim, ainda estão um bocado receptivos em fazer banana, mas já temos escolas que cozinham bananas para as nossas crianças e elas aceitam. As crianças têm... Sim, aceitam perfeitamente bem. Luçua, molho de folhas, e comem perfeitamente bem. Assim, em poucas palavras, pode nos encontrar ou dizer o que é que têm feito relativamente em matéria de variação dos pratos que podem constituir delícia dessas crianças? Tanto são os pratos à base dos produtos locais. Se tivermos a inserir algum prato novo, nós fazemos sempre uma experiência com os alunos, fazemos o teste de aceitabilidade para ver se as crianças aceitam. Mas neste momento temos os pratos mais conhecidos a nível nacional, que é o de tanto diversos. Temos o calulu, temos a cachupa também, e o rancho, tanto embora leve arroz, mas é uma das comidas também que ainda portanto, permanece no menu, tendo em conta que as crianças também gostam bastante e não podemos retirar assim de um momento para o outro. Centro-me ainda no PNASA. É só colocar o prato diante das crianças ou há sempre alguma mensagem, alguma sensibilização que fazem no sentido de incutir nelas o hábito, o que é da terra é sempre melhor? Nós temos trabalhado diretamente com as crianças e não só, trabalhamos com as próprias cantineiras que confeccionam o produto para as crianças. Com as crianças nós trabalhamos tanto a nível da educação alimentar e nutricional e diretamente também com a horta escolar. Portanto, temos escolas com horta escolar, elas portanto, participam da horta escolar e ficam a conhecer de onde é que vêm os produtos, como é que eles são produzidos e são os produtos que vão diretamente à panela, portanto, da escola. E as cantineiras, também trabalhamos com as cantineiras, de maneira que elas saibam o que é que está a colocar na panela, o que é que traz, qual é o benefício que traz para a saúde, e quando elas estão, tanto a distribuir aquele prato que já foi confeccionado para as crianças, elas têm alguma mensagem também que passam para as crianças, independentemente do PNASA trabalhar diretamente com as crianças no que toca à educação alimentar e nutricional. Da educação para a saúde, não é? Ao nível da saúde, particularmente ao nível do Programa Nacional de Nutrição, o que exatamente é que tenha feito? Ao nível do Programa Nacional de Nutrição, temos elaborado materiais de comunicação, para as enfermeiras no atendimento às mães. Temos também trabalhado juntamente também com o PNASA na sensibilização na educação nutricional com as crianças, ensinando, como já referiu a colega, e no trabalho do dia a dia com as pacientes, com as mães que levam as crianças, porque estamos a trabalhar com as mães, principalmente as mães, porque muitas das mães pensam que o que está embalado é o melhor para dar à criança, porque é mais rápido, por exemplo, o iogurte, pegar, abrir. Então, é um trabalho paulatino, contínuo, com as mães, a sensibilizar e educar diariamente. Sobretudo aquelas mães, aqueles casais que vão para o programa de planeamento familiar,
as pessoas que estão nesta fase de pré e pós-parto, o que é que o Ministério da Saúde tem feito, sobretudo na sensibilização dessas pessoas sobre o valor nutritivo dos produtos locais para que pudessem fazer o maior consumo possível? No atendimento às grávidas, há sempre uma conversa que as enfermeiras fazem com as pacientes e também depois do parto também há conversas com a mãe, ou se for a mãe, o casal também há conversas que a enfermeira faz com as mães, com os pais, de modo a sensibilizar, a informar de como deve ser feita a alimentação variada, equilibrada, consumindo produto local, todas essas séries de informação que elaboramos no nosso documento de comunicação. Já pensaram, vou falar agora para as duas nutricionistas, numa campanha de sensibilização com abrangência nacional, no sentido de mudar o comportamento das pessoas em relação ao consumo dos produtos locais? A ideia é aceitável, é necessária também por causa do momento, não é? Antes a crise, não é? A população tem resistência mesmo em consumir produtos locais, em aceitar que o produto que nós temos no nosso país é bom para o nosso consumo, tem valor nutricional, tem valor que às vezes outros produtos em outros países não têm dificuldade em aceitar. Então é necessário sim uma campanha em massa para sensibilizar toda a população de que o nosso produto está mais disponível, é mais natural, está mais perto da população e é aceitável sim uma necessidade de fazer uma campanha para ajudar a nossa população. E o Danila? Partilha dessa ideia? Sim, partilho. Está disposta a juntar-se ao Ministério da Saúde e levar avante esta campanha para a mudança do comportamento? Exatamente. Estou e concordo com a ideia do seu jornalista e acho que devemos seguir. Portanto, se possível, devemos avançar com a campanha. Independentemente da campanha, o que é que falta realmente? Celso, se calhar está num compasso de espera, mas já irei ao seu encontro. O que é que falta realmente para virarmos a população, para direcionarmos, sobretudo os turistas, quando vêm sobre a delícia dos nossos pratos típicos, naquilo que podemos fazer à base dos produtos produzidos localmente? O que é que falta? Yudmila? Penso que não falta muito. Temos é que trabalhar mais um bocadinho, tendo em conta, mais uma vez, né, trabalhar a nossa mentalidade, porque o consumo de produto local é sempre mais vantajoso. Devemos pensar sempre assim: consumir o produto fresco, saído da terra, e pronto, a nossa saúde estaria aqui garantida, tanto livre de vários problemas de saúde. Repita, por favor, a sua questão. Perguntava o que é que falta, não é, para direcionarmos a população, também termos os turistas quando vêm para São Tomé, para deliciarem os nossos pratos típicos, não é, feitos à base dos produtos produzidos localmente, os produtos da terra. O que é que falta para atingirmos essa etapa? Embora nós tenhamos disponível alguns produtos, eu diria que o poder de compra também dificulta a aquisição de produtos locais. O poder de compra da população também dificulta, conversando com às vezes as mães dizem: não, eu com um arroz eu já consigo resolver o problema.
Mas se eu quero comprar uma cabala para fazer um só, já tem muitos entraves, já tem muita dificuldade para a aquisição de todos os ingredientes que é para confeccionar. Eu diria, por experiência, né, da conversa que tem com as pessoas, eu diria que isso é um ponto fraco. Diria também a quantidade disponível nos mercados. Muitas das vezes não está disponível para nós comprarmos quando queremos. Muitas das vezes os turistas vão para nossos mercados e compram nossos produtos, nossas frutas, principalmente nossas hortaliças. Eles compram porque também veem que nossos produtos é natural, eles gostam E nos restaurantes também fazem comidas da nossa terra, fazem sopa, fazem calulu, fazem esses refeições, mas eu diria que precisamos de mais. Essa, se calhar, a grande questão para o Celso Garrido, não é? Tudo isso passa por aumento da produção local para fazer baixar o preço dos produtos, porque, como disse a nutricionista, não é? Muitas das vezes o consumo fica prejudicado, o consumo desses produtos, não é? Por causa do alto preço praticado no mercado. A inversão disto, Celso. Ok, boa questão. Bem, eu dizia que se nós pegarmos nessa pequena frase, consumo de produtos locais, muita gente poderá dizer que, ok, é simples, mas para que tu possas consumir produtos locais, tens que produzir. Produzir em quantidade suficiente, com qualidade, e que as pessoas tenham acesso a esse mesmo produto. Mas a grande questão é que enquanto os homens, nós não percebemos que essa questão não funciona de forma isolada, teremos sempre a dificuldade de poder manter o equilíbrio entre aquilo que é capaz de ser produzido localmente com aquilo que é importado. Normalmente aquilo que é importado, que não tenham dúvida nenhuma, tem muito menos qualidade do que é produzido localmente. Ninguém na sua cabeça pensará que o arroz produzido, ou aquele arroz importado que nós consumimos aqui, tem boa qualidade. Porque estou seguro, para as condições de nós santomenses, nós não conseguimos comer um arroz de qualidade. Acredito que nós estamos a comer arroz terceira, quarta, quinta, sexta categoria. Mas, no entanto, isso se passa por falta de definição de políticas concretas. Então, eu vou aqui tecer algumas considerações para que as pessoas percebam que o consumo de produto local não é só a questão de consumir. É uma questão de alimentar, da nossa própria segurança, é uma questão da educação, é uma questão de saúde e até mesmo uma questão que vem acompanhando de infraestruturas que facilitam esse desenvolvimento. Quando eu falo da questão da alimentação, estou a dizer que nós somos capazes de produzir com qualidade e em quantidade. Quando eu falo a questão da educação, a melhor forma de um povo sentir-se livre é dar continuidade a seus hábitos alimentares, respeitar a sua cultura. E na questão da saúde, estou seguro que um povo alimentar com aquilo que ele produz localmente, livre de inseticida, pesticida, outros aditivos, conservantes, nós iríamos gastar muito menos na saúde. Hoje em dia, como o seu jornalista bem referiu, muitas doenças apareceram. Por quê? Porque nós mudamos nosso hábito alimentar. O que eu quero dizer com isso? Se não houver uma política coerente, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Infraestrutura,
ver a questão simples como produto local, com uma visão de ver de desenvolvimento, vai ser difícil nós mudarmos esta questão. Por isso, vou trazer aqui vários exemplos. Em 2018, nós tivemos, em termos de importação de bens alimentares, de alguns, não trouxe todos, como o caso de arroz, a batata, carne de frango, cebola, farinha de milho, farinha de trigo, feijão, fruta fresca, óleo de palmas, hortícolas. Todo produto que nós somos capazes de produzir aqui, o país, em termos de importação, gastou 14 milhões de euros. Quer dizer que importamos mais ou menos 22 mil toneladas de produto. E imaginemos se esse valor fosse aplicado na produção. Por isso, em 2019, ainda aquilo aumentou. Nós saímos de 22 mil toneladas para 26 mil. E importamos um valor de 16 milhões. 16 milhões de euros. Só o arroz, 5 milhões. A batata inglesa, 300 mil. A cebola, 400 mil. Farinha de milho, 300 mil. Farinha de trigo. Pois é, Celso, nós já entendemos aquilo que tem constituído então, para não perder o fio, todos esses produtos vêm muito mais barato a São Tomé daquilo que nós produzimos localmente. Daí que tem que haver medidas para ajudar a inverter a situação. O Celso está no Ministério da Agricultura. Qual tem sido, digamos, o conselho, sobretudo ao Ministro, para incentivar o Governo a redefinir tudo isto para encontrarmos outra saída, outro caminho, em vez de preocuparmos muito mais com a importação, investir mais na produção local e faseadamente irmos? Eu acho que paulatinamente nós temos que, como disse, com políticas coerentes. Não podemos pensar que um agricultor ou nossos agricultores vão produzir. Mas tem trabalhado sobre essa matéria do Ministério em que está, no sentido de fazer a disseminação junto aos outros ministérios, no sentido de juntos encontrarem uma plataforma de entendimento para inverter a situação. Começamos já a fazer. Em nome da autossuficiência alimentar. Começamos já a fazer alguns ensaios. Como vê, hoje a questão da ração, que tem muita influência na produção de frangos, ovos, o governo tomou uma medida de isenção do imposto. Ao contrário, a ração, para nós, devemos motivar mais importações. E deveria ser ao contrário, com respeito aos outros produtos que nós podemos produzir localmente. Só uma questão de exemplo. Hoje, o governo com 15 mil euros, que nós adquirimos semente de batata inglesa, 12 toneladas e meia de semente, estarão no mercado, já até o final deste mês, 60 toneladas de batata. Só em 4 meses, com investimento de 12 mil euros. Enquanto nós perdemos tempo a importar, por ano, quase 600 toneladas de batata, quando nós podíamos estimular esta mesma produção interna com algumas medidas de políticas de importação de batata a nível nacional. É um grande desafio que o próprio Ministério tem. Não só o Ministério. Quem faz as medidas de política para a questão do imposto é o Ministério das Finanças. Os nossos deputados têm que despertar e começar a discutir coisas importantes a nível nacional. Não só preocupamos com outras situações, porque a questão da alimentação é fundamental. Não existe deputado se não houver comida. Não existe ministro se não houver comida.
Então nós temos que juntos começar a pensar que temos que inverter a situação de depois o país depender de um cultivo ou de vários cultivos que nós não produzimos, principalmente o arroz. A questão do arroz é uma doença para Santo Tomé. É uma doença econômica, empobrece todos os nossos agricultores porque concorre diretamente com o preço do produto local. Cada vez que o arroz é mais barato, Ninguém mais come. claro que os produtos locais como matabala, banana, fruta, torna mais difícil as pessoas terem acesso a esse produto, porque desestimula o agricultor produzir esse produto, porque o arroz vai para prata 13 mil dobra, enquanto o quilo de matabala vai a 20, 25 ou mais. Como inverter a situação? Coragem política. Temos que ter coragem de dizer, meus senhores, cada vez que o país importa muito arroz, estamos a falar de 10 toneladas, 10 mil toneladas de arroz por ano, estamos a enriquecer o agricultor de outro país. Não estamos a dizer que vamos fechar, mas paulatinamente o Estado deve começar a gastar menos dinheiro com a importação de arroz. Os parceiros que nos querem apoiar têm que diminuir essa importação com respeito àquilo que ele pode apoiar diretamente ou a nossa agricultura ou a para nossa incentivar a produção local. Mas seja como for, a grande questão que já se colocou que tem a ver com a própria mudança de mentalidade no sentido de estimular também o consumo de produtos importados. Locais. Ok. O consumo, incentivar o consumo de produtos locais. Mas há uma grande questão que foi colocada, eu apenas complementei, foi colocada pela senhora nutricionista Dilúvia, que tem a ver justamente com o preço que desencoraja o consumo de produtos locais. Sou jornalista. Eu volto a dizer, se não houver... Independentemente de todo o cenário que traçou. Ok. Mas se não houver, paulatinamente, esse cuidado de buscar formas, não só a nível... Porque a nível de produção, há mecanismo. Nós temos... Por exemplo, o Compram vem para quê? Para apoiar e incentivar a produção agroalimentar. Estimular o surgimento de jovens empresários, apoiar os transformadores de produtos locais. Tomamos como referência, rapidamente, aquilo que aconteceu agora com a questão da pandemia, na questão dos cabais distribuídos às famílias mais carenciadas. 90% desses cabais está composto de quê? Óleo alimentar importado, açúcar importado, sabão importado, outros produtos importados. Eu acho que isso que aconteceu desencoraja o produtor local. E quando se sabe que há muita produção, por exemplo, da banana? Eu sei que vão dizer, ok, os produtos são perecíveis, mas há produtos transformados que não são perecíveis. E eu sei que quando o governo pensou nisso, pensou bem, é uma situação de emergência, recorreu a alguns produtos locais e foi satisfeito. Eu sei que as pessoas, as senhoras transformadoras de Margarida Manuel, de farinha de mandioca, forneceu mais de 2 toneladas de farinha no cabaz, porque foram solicitadas. Mas por que não tentar fazer o mesmo com outros produtos? Óleo de palma. Há outras coisas que nós transformamos a nível nacional. Se nós não temos essa visão de ver as coisas desta forma, ficamos sempre dependentes. E a dependência faz com que nunca podemos falar de segurança alimentar e nutricional. Sim, mas a verdade, porque a nossa barriga está entregue. Seja dita que há alguns produtos que foram incluídos Sim. nas bases. Vimos também a iniciativa, por exemplo, da Câmara de Mesoche, a entregar cabazes a alguns centros, incorporando o azeite, a banana prata, a banana pão, a matabala, produtos locais nesses cabazes. Portanto, é sempre o pontapé de saída. Sempre o pontapé de saída. Continuar. Mas a grande questão que se coloca, Celso, tem a ver com
se calhar, um incentivo aos produtores nacionais, no sentido também de aumentar a produção para garantir o abastecimento do mercado, o incentivo também para a própria transformação na presença de excedente, caso venha a acontecer. Esse trabalho está sendo feito? Sim, o trabalho está sendo feito. Ainda hoje discutimos com vários parceiros, com o PAMI, o FAO, o PNUD, sobre essa questão da transformação. Como sabem, a transformação é um processo que não pode ser feito de forma isolada. Primeiramente, temos que garantir a matéria-prima. Segundo, temos que garantir pequenas unidades de transformação com alguma capacidade higiênica de preparar os produtos, porque eles são produtos que nós vamos consumir. A embalagem é fundamental, a conservação é fundamental. Daí que o investimento para a transformação não podemos considerar muito alto, mas temos que ter pelo menos uma abordagem mais criteriosa, ver várias vertentes, não só na vertente da produção, mas na vertente também da saúde, da conservação, da indústria e de muitas outras coisas que não estão, até de lei. Porque para nós termos uma unidade civil-industrial, a direção da indústria, se calhar, tem que estar envolvida no processo. Quer dizer, há muitas coisas que nós temos que fazer que não pode ser de forma isolada. Nós, a nível do Ministério, como já temos vários programas de incentivo à produção. Esses mesmos programas são integrados desde a produção até a comercialização. Como vê, o Ministério da Agricultura, neste momento, tem uma dinâmica a contrário, uma nova abordagem em termos de aproximação da população aos mercados. Hoje em dia, os mercados, nós estamos a tentar que ele fique perto da população. Os mercados mais perto da população facilita muito. Facilita no transporte, naquilo que ele é capaz de poder ter acesso e tudo mais. É uma mais-valia, é uma oportunidade, e essa atividade, como está sendo envolvida entre o Ministério da Agricultura e as autarquias locais, facilita muito. Há uma outra abordagem que tem a ver com a logística de transporte. Não é necessário que alguém venha até a cidade capital para adquirir esses dois produtos. Sabemos que os preços dos produtos têm influência por causa da trajetória em termos de preço de transporte, até mesmo das pistas rurais que estão todas degradadas. Se não houver uma infraestruturação, claro que os produtos serão sempre mais elevados, porque o acesso ao transporte é difícil. Nem todos os transportes chegam onde lá temos a produção. Daí que os preços serão sempre mais elevados. Então, é um conjunto de coisas que temos que até adotar como lei para facilitar essa disponibilidade e essa situação que as pessoas devem produzir com maior frequência e com maior capacidade. Há um aspecto que nós não podemos ignorar. Neste momento, em Santo Tomé, como eu disse, nós não fizemos recenseamento agrícola há 30 anos e as coisas tendem, em termos de terra disponível para cultivo, a diminuir. A terra não é elástica. Hoje em dia vemos construções por tudo quando é canto. Hoje não podemos dizer onde é que o Estado tem diretamente terras. Existem em termos teóricos, mas em termos práticos não existem, não é um mapeamento real de dizer nós temos tais superfícies que é possível cultivar. Sabem por quê? Porque hoje em dia as superfícies que noutrora eram cultivadas, hoje só tem betão. E ao ter betão, diminui a superfície arável e não temos disponibilidade de garantir essa produção. Urge o país rapidamente partir para uma fiscalização de terra, definir quais são as terras que serão reservadas para cultivar os alimentos que nós necessitamos. Não se pode pôr betão em todo canto. Consequência de betão é passar fome. Não estou a dizer que não podemos melhorar a infraestrutura, mas antes de ter uma infraestrutura, temos que pensar na barriga. Porque quem faz obra é o homem. O homem não constrói obra betão com fome. E não podemos ter a nossa barriga dependente. Daí que o apelo que eu faço, o Ministério da Agricultura tem um programa
já todo montado para fiscalização da terra, mas que tem que ter aval dos nossos parlamentaristas, e o governo tem que adotar isso com como posso dizer, um despacho, uma lei, que permita que os técnicos da agricultura possam ir ao terreno, fiscalizar a terra. As terras que não são cultivadas, têm que ser cultivadas. Trabalhar a terra não significa ir lá 3 vezes por ano, tirar lá capim, fazer uma limpeza e diz que está a trabalhar a terra. Trabalhar a terra significa estar presente nela, dedicar e cultivar coerentemente, respeitando a biodiversidade, respeitando o ambiente, respeitando os amanhos culturais e produzir alimento para abastecer a população. O que temos hoje visto não é isto. Temos terra distribuída, não cultivada, abandonada, mas o Ministério se sente atado porque a lei que temos não está adequado para nós tomarmos alguma medida coerente. E já houve alguma proposta neste sentido? Nós já preparamos uma proposta nesse sentido, está já entregue, eu acho que ao nível do governo. O Ministério das Finanças tem conhecimento, nós estamos a necessitar de um visto para que essa proposta de lei seja implementada, para que as superfícies que não estão cultivadas seja dada a quem quer cultivar, em primeiro lugar. Segundo, o Estado tem que ter reserva de terra, onde é proibido construir, porque essas terras são para produzir alimentos. Não se pode estar construindo todo quando é canto. Hoje em dia, se o Estado necessita de uma terra para fazer uma atividade, está a depender de alguém que o Estado deu a custo zero X hectares de terra. Onde já se viu isso? O Estado dá a FABAI, como nós dissemos aqui na nossa linguagem, e queremos fazer uma atividade de bem coletivo, o Estado tem ainda que pagar a um indivíduo que tem aquilo, não cultiva, fica 10, 15 anos com aquilo, feito um matagal, e ainda nós temos que imunizar os indivíduos para nós produzirmos alimento para a população. Onde é que já se viu isso? Por isso, tem que se tomar medidas, momentos difíceis, medidas coerentes e difíceis. Da forma como é que estamos, a superfície que nós temos disponível, que não são muitas, e a terra não é elástica, nós temos que tomar medida. Desde já, o governo, os nossos deputados têm que despertar para a questão da terra. Temos que resolver o problema da terra. Senão, quando eu falo a terra, também é o mar. Não esquecemos do mar, porque a nossa maior riqueza está no mar. Nós temos quase 30 mil toneladas de peixe disponível por ano e só pegamos 10 mil, 20 mil. E estamos a comprar peixe a 60, 70 esta crise vem ajudar-nos a refletir sobre muitas situações no sentido de tomarmos medidas para que, se calhar, arrancarmos de uma vez por todas esse país que é São Tomé e Príncipe. Portanto, o Celso, como diz, reconhece muito trabalho pela frente. O Ministério da Agricultura deve pilotar, no meu entender, essa questão e, portanto, porque não sabemos ainda onde é que vamos chegar com esta pandemia, porque, aliás, como os analistas, os especialistas admitem, uma segunda vaga, portanto, há toda a necessidade no sentido de nos debruçarmos sobre a sustentabilidade alimentar. Se calhar... Queria complementar algo mais, depois da explicação, ouvir o Celso, e também fazendo uma reflexão de todo o cenário que estamos a viver e que chama-nos a atenção muito aquilo que é o direito humano à alimentação. Né? O direito que nós temos em alimentarmos, dos nossos pais que nos alimentaram, e nós temos que alimentar também a nossa família, e nesse momento, agora mais difícil, não é? Então, eu digo, quem somos nós? Nesse momento, quem somos nós? Nós somos fruto daquilo que nós comemos. Se nós não estamos preparados, o nosso organismo não está preparado antes
a pandemia, agora com a pandemia pior ainda, como é que nós vamos estar? Não importa que eu seja ministro, que eu seja presidente, a saúde da população é o que nós temos que estar pendente agora. Agora, voltar a alimentar um povo que nós temos dificuldades, não é? Como está mencionando Celso, em ter acesso físico ao alimento, acesso por causa do valor para comprar esse alimento. E então nós também temos o arroz que nos invade e faz competição com os produtos locais. E um arroz que é um arroz polido, que tem baixo valor nutricional comparado com o arroz que não é polido. O arroz polido já foi retirado toda a vitamina E que tem no arroz como tal, e comparado com o arroz integral, que é um arroz que ainda possui a sua vitamina E, que é a melhor opção. Se queremos comer arroz, a melhor opção seria, por exemplo, o arroz integral. Mas é caríssimo. Mas é isso, nós temos que ter aquela visão que estou a querer ver. A nossa saúde, nós não somos nada se nós não tivermos a nossa saúde garantida. A propósito, já fizeram algum estudo sobre o valor nutritivo dos produtos importados? Falou do arroz, por exemplo, podemos falar dos frangos e de outros produtos. Farinha de milho, trigo. De milho, do trigo, dos produtos importados. Já pensaram nisto, no sentido de realizar e publicar um estudo sobre isso, sobre aquilo que nós estamos a consumir, em detrimento daquilo que podíamos consumir, que são os produtos produzidos localmente? Estes produtos, quando vêm em São Tomé e Príncipe, têm o seu trâmite com o CIET, com o comércio, e o produto, quando vem, é um produto já feito, embalado. O nosso centro de investigação, o CIET, se calhar também faz algum teste de despistagem. Mas falo concretamente dos nossos nutricionistas. Não pensaram em realizar um estudo, fazer análise daquilo que nós estamos a receber como comida? Porque nós, o PNN trabalha em sintonia com o CIET, após terem os valores dos produtos que fazem a análise laboratorial, nós também nos apresenta os resultados para ver se realmente ele está apto para o consumo da população ou não. E é o nosso papel agora. Mas muitas das vezes nós estamos a consumir produtos de muito baixa. Isso muito sim, baixa. Isso é certo, que estamos a consumir produtos de baixo valor nutricional, principalmente as famílias que optam muito por embalado, pelo bonitinho, não é? E esse é o nosso papel, né? De mostrar, de sensibilizar, para que nós possamos voltar ao nosso hábito alimentar. E se calhar, regressando àquilo que nós já tínhamos abordado, a questão de muitas doenças, AVCs, exatamente, que não tínhamos em grande quantidade, exatamente, hoje temos chamadas alergias por causa da alimentação. Ludmila. Sim, é um grande desafio. É um grande desafio, como disse a colega, se optamos por produtos embalados, né? A partida, como estava a dizer, se tanto a nível nacional já se fez algum estudo, falou muito bem a colega, porque o produto embalado, importado, já vem com tanto o rótulo, tanto com as informações nutricionais. Mas ainda assim é feita análise no CIET para comprovar realmente aquilo que nós vamos consumir. O que já foi pensado e está no estudo é, portanto, fazer uma análise ou criar um quadro nutricional, portanto, dos produtos locais. Queremos conhecer os valores nutricionais dos nossos produtos, que, portanto, isto já vem de algum tempo, tendo em conta o custo das análises, ainda não temos as análises, portanto, o estudo é elaborado e com os nossos produtos para conhecermos. Ainda acrescentando o consumo dos produtos importados, realmente, portanto, a maior parte deles tem muita quantidade de gordura, sal e açúcar, logo, portanto, proporciona uma doença, ou seja, várias, como a hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade, que o que estamos a viver agora, portanto,
portanto, passamos a ser um doente de risco, portanto, face à Covid-19, caso, e não só, portanto, temos outros. Eu só queria acrescentar que, por exemplo, o CIET só faz análise dos produtos de origem vegetal. E no país, não sei se ele poderá responder melhor, se temos já a capacidade de fazer de produtos de origem animal. No meu conhecimento, só fazemos de produto de origem vegetal. De origem animal, não sei se já é capaz de fazer. É uma pergunta direcionada, Celso. Bem, o CIET é o centro que pertence ao Ministério da Agricultura, que faz esse tipo de atividade, que é um laboratório. Nós já estamos a tentar criar condições para que ela seja um relatório, um centro de referência a nível mesmo da região. Faz-se análise de qualidade. Quando eu digo os produtos quando são importados, vão ao CIET fazer análise de qualidade, mas mais análise de qualidade em termos, claro, de se apresenta alguma bactéria, alguns fungos e outras contaminações que podem aparecer nos produtos embalados, mas em termos de porcentagem do seu conteúdo, em termos de como posso dizer, de nutricionais, eu acho que não se faz. Mas para nós, era mais importante demonstrar que os nossos produtos locais, fazer um trabalho com os nossos produtos locais. Para nós era mais importante, e eu acho que é um trabalho que já se pensou fazer no âmbito mesmo do PNASE, em relação ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde, com apoio da FAO, acho eu, e acho que deve-se continuar. E no caso do CIET, não só na vertente em termos de fazer análise dos produtos que nós consumimos, também como tentar fortalecer as suas atividades nas análises das próprias sementes que nós importamos. Porque muito depende das qualidades, da certificação das sementes que nós importamos, principalmente nos produtos hortícolas. Quase todas as sementes são importadas da Europa. É só termos sementes de má qualidade para influenciar diretamente na produção do produto interno. Neste momento nós temos dois problemas com esse aspecto. Nós importamos, o governo disponibilizou quase 25 mil euros. Importamos uma média de quase 230 quilos de sementes. Após o resultado do CIET, as análises da qualidade da semente, principalmente de cebola, são todas elas com baixo poder germinativo. Isso significa o quê? Que neste momento a campanha de cebola está comprometida. Por quê? Porque as sementes que nós importamos, porque não produzimos, está com baixo poder germinativo. Se elas... Então fica o importador. Não, nós já ativamos... A responsabilidade. Nós já ativamos o mecanismo... Porque é necessário começar a responsabilizar as pessoas para que as coisas mudem. Esse aspecto está salvaguardado, nós já entramos em contato com o financiador, vamos ver a questão, mas se deliberarmos toda aquela semente que tem um poder, que a certificação do CIET deu-nos satisfatória, nós estamos a comercializar. Aquelas que não deram resultado satisfatório, como o caso da cebola, não vai ser comercializada, porque nós queremos proteger próprio o agricultor. Porque quando as sementes chegam ao agricultor com baixo poder germinativo, ao nível das nossas práticas agrícolas, será muito mais baixo ainda. Se no laboratório do CIET está a 70%, o agricultor vai ter 25%. E esse 25% vai influenciar diretamente na produção e no bolso do agricultor. Nós, nesse momento, no Ministério da Agricultura, não vamos deixar isso acontecer. Por isso que o CIET tem dois papéis: de certificar que essas sementes são adequadas e de fiscalizar também a qualidade dos produtos em termos de presença de bactérias, fungos, se pode ser consumível ao nível da população. E isto acontece justamente numa altura em que há interdição do espaço aéreo praticamente ao nível mundial e que pode comprometer, sobretudo, o plano quer do governo, quer dos próprios produtores. Em termos de cebola, já estamos atrasados. E do próprio abastecimento do mercado. Pelo menos as cebolas, as sementes que nós importamos. Isso a necessidade de responsabilização, porque muitas das vezes o importador também
se calhar é o importador de cebolas, não é? E pode... Não, mas eu quando refiro a isso, eu estou a dizer que temos que dotar o CIAT de capacidade interna de produzir sementes que nós somos capazes de produzir aqui. Não podemos estar dependentes todo momento das sementes importadas. Então, o investimento tem que ser feito para que o CIAT possa adotar medidas de poder, como nos anos anteriores, na década de 80, para quem conheceu a Mesquita, nós já tínhamos pequenos ensaios de produzir sementes hortícolas locais. É essa medida que nós temos que voltar, e para que essa situação seja perenizada ao longo do tempo, para não depender de todas as sementes importadas. É um trabalho a ser feito o mais depressa possível, aliás, porque, conforme havia dito, não se sabe quando é que termina a crise pandémica e não se sabe quanto tempo podemos continuar a depender do exterior para alimentar a nossa população. E a este nível, se calhar, porque foi evocado e muito a questão do teor nutritivo dos alimentos que são importados e aqueles que nós produzimos localmente, e se calhar não resisto a esta questão. Por exemplo, não é? Porque também foi abordada a questão de arroz com frango. Se voltarmos a trazer à mesa e da mesma forma trouxermos um prato da nossa matabala cozida ou mesmo de fruta-pão com peixe grelhado ou cozido com hortaliça, com legumes, qual é a comparação? O que é que nós podemos extrair entre esses dois pratos em termos nutritivos? Qual deles é que nos alimentaria melhor? A alimentação não tem que ser a base só de um produto, não é? Temos os produtos... Trouxe estes dois pratos para Sim. ver em termos de diferença daquilo que pode ser aquilo que nos alimenta melhor em termos para a própria saúde, em termos do valor nutritivo, do teor nutritivo de cada um desses pratos. Só pensando que, por exemplo, aquele frango, desde que já foi congelado, já vai diminuir um pouco a qualidade do produto, pensando já desse tipo de frango. Se nós estamos a falar de um peixe azul, é um peixe que aporta ômega 3, não é? Que é um nutriente que é muito benéfico para a saúde da população em geral. Se estamos a falar de um prato nosso com peixe, hortaliças, é um prato completo, variado. Imagina que tem berinjela e tem pimpinela, variar as cores, ter uma fonte de proteína que é o peixe, não é? Ter a banana, falou banana, que é a fonte de carboidrato, é um prato completo. Agora, se vamos comparar com um frango, imaginemos que é um frango, geralmente a população, a família, Importado. é um frango importado, congelado, cheio de hormonas. Muitas vezes não sabemos como é que foi a alimentação desse animal, porque influencia muito o tipo de alimentação que o animal teve. 45 dias já temos um frango de 1 quilo. Esse transporte todo durante o barco para chegar a ser atar na loja e depois para a família comprar e levar para casa e consumir, acredito que não tem o mesmo valor nutricional por causa de essas variantes que eu falei. Zé, Significa, faz favor, Celso? eu vou mais longe, vou fazer rapidamente o prato que o Zé falou aqui, arroz com frango. Neste momento, sabe quanto é que custa ao país em termos de importação? Neste momento, o arroz com frango, que é o prato que o senhor jornalista abordou aqui, a nível de importação, são 13 mil toneladas entre arroz e frango, que custa mais de 8 milhões de euros Por ano. por ano, o arroz com frango. E isso veio de uma forma leviana. Se eu levar essa questão em termos daquilo que o Estado gasta, por nós termos a consumir o arroz com frango, o arroz que não é, em termos de qualidade, não é de alta qualidade,
O frango que também são frango de 30, 45 dias, com hormonas, com conservante, com transporte, com congelação, descongelação, é o que vai reverter na saúde no Hospital Arquimedes, que nós temos que importar mais medicamento, temos todo dia cama cheia, porque nós estamos a pensar que estamos a nutrir bem com arroz com frango, que equivale quase 8 milhões de euros, que significa 13 mil toneladas de produto, e que nós gastamos no Hospital Arquimedes porque nós estamos a comer mal. Quando se faz essa realidade trazida por Celso Garrido não desperta a vossa atenção no sentido de fazer muito barulho à volta do que é o consumo local, com produtos locais, em detrimento do importado? Vão fazer muito barulho por causa disso para despertar a consciência nacional sobre a importância e sobre o valor que têm os produtos locais, sem descurarmos também da própria responsabilidade que já vimos do próprio governo, no sentido de aumentar a produção para o abastecimento do mercado, para também reduzir um pouco o custo desses produtos, incentivando assim o consumo? Vão fazer barulho? É uma grande questão, realmente é uma grande questão, principalmente porque aquela noção de que aquilo que estamos a comer realmente são mais aditivos, mais conservantes, e nós temos aqui a possibilidade de comer o que é mais natural, o que é mais saudável. Precisamos fazer barulho para que chegue aos ouvidos dos nossos decisores, como estava a falar Celso. Os deputados têm conhecimento disso, porque às vezes eu tenho a sensação que não têm conhecimento disso. Mas às vezes também eu começo a pensar, será que não têm conhecimento disso? Porque há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, a alimentação não era assim, e a pessoa tinha... o hospital, por exemplo, não tinha que estar com doentes por causa de diabetes, por causa disso, muita correria por causa de alimentar-se. A tendência é uma tendência a nível mundial, a tendência de alimentar-se com aquilo que já está pronto. E então há necessidade de fazer um barulho enorme desde o topo até a base. Edmila. Sim, há necessidade sim, mas eu queria passar também uma informação que vamos continuar a fazer o barulho, mas já existe uma aliança parlamentar para a segurança alimentar e nutricional, que foi criada com o apoio da FAO. Portanto, quem compõe a aliança são os deputados. Portanto, eu acredito que os deputados estejam a trabalhar nisto. Portanto, já têm conhecimento, já participaram do fórum e portanto, nós estamos a fazer esse mesmo barulho. Celso, há um grande desafio também que nós já vimos, tem a ver com a questão do aumento da produção. Pode-se colocar também a questão do incentivo aos produtores, que pode passar e deve passar pela criação de um banco de investimento, de fomento, para apoiar esses produtores locais. Bem, sim, quando aceitei a provocação do arroz com frango, era só para dizer, para ilustrar às pessoas que economicamente essa situação empobrece o produtor nacional. A questão tem que ser invertida, porque, como eu disse, nós importamos no ano passado quase 16 milhões de euros e 50% é arroz com frango. Isso significa o quê? Se nós tivermos uma política coerente para incentivo da produção de frango local, este mesmo frango terá melhor qualidade, não será frango congelado. Nós temos como substituir o arroz de forma paulatina. As nutricionistas já falaram do nosso alto valor nutritivo da nossa banana, da nossa matabala, da nossa mandioca. Então, há possibilidade de nós invertermos essa situação e enriquecermos em termos financeiros os nossos produtores. A questão dos bancos.
nós não temos bancos virados a crédito agrícola em São Tomé. Há algumas iniciativas, mas essas iniciativas, para mim, pecam porque os juros agrícolas são elevadíssimos. Eu tenho estado a consultar vários países onde o juro para a agricultura não ultrapassam 3%. Eu acho que as tentativas que os nossos bancos comerciais, que em princípio não são bancos que estão dotados para o crédito agrícola, têm feito algum esforço. Eu sei que fazem algum crédito de forma, não sei se possa ser seletivo, mas fazem algum crédito, mas os juros eu acho que rondam 7,5%. E eu não acredito... É urgente um banco de investimento no país para se inverter esta situação. Estamos a caminhar para... Sim, deixa só terminar, aproveitar para terminar. Só tem abordagem de hoje. Tem algumas questões que tem que se ter alguma, como posso dizer, fiadores, tem que se ter alguma, acho que calção e muitos desses aspectos. E é difícil recorrer a crédito agrícola. Mas é uma questão que nós temos que debater, porque a agricultura é uma atividade de risco, não depende só da vontade de quem quer fazer o crédito, mas sabemos que tu podes apostar na agricultura, mas vem aí a alteração das mudanças climáticas, podes perder toda uma campanha, e as pessoas não querem apostar nesse tipo de atividade. É mais fácil comprar e vender do que apostar numa atividade que você depende 3, 4, 5, um ano para poder ter 1 quilo de alimento. E isto tem que haver subvenção. Todos os países que hoje são industrializados dependeram da matéria-prima, mas se a matéria-prima vem da agricultura e é subvencionada, Santo Tomé não pode fugir à regra. Temos que incentivar a produção, temos que subvencionar a produção interna para que possamos ter matéria-prima para a alimentação animal, alimentação da população, transformar o excesso dessa mesma produção e pô-la disponível para a nossa população. Se não fizermos isso, estaremos sempre no eterno recomeçar e pôr a barriga da população em dependência daquilo que vem de fora e seremos sempre colonizados pela nossa boca, pela nossa alimentação. Seremos sempre colonizados. E depois vamos pagar, não é? Tanto colonizar a nossa barriga, não é? Que ficamos dependentes e vai repercutir na nossa saúde posteriormente. Ok, estamos mesmo no final desta nossa abordagem, se calhar 1 minuto para cada um para as considerações finais. Começaria por Yudmila. Só queria, portanto, deixar um apelo à nossa população. Vamos consumir o que é nosso, é mais saudável, é mais fresco, portanto, vamos descascar mais e desembalar menos. Celso? Celso, 1 minuto para Celso. Bem, agradecer à TVS por dar-nos essa oportunidade de poder trazer aqui algumas informações que eu acho que, ao nível nacional, pode haver pessoas que as têm, mas muito não fazem melhor uso delas. Dizer que o Ministério da Agricultura está empenhado em trazer nova dinâmica em termos de atividades agrícolas, pecuárias e de pesca. Uma nova é que nós, através do BAD, vamos, em termos, se ainda este ano for possível, começar com uma atividade que é da piscicultura, criação de peixe a nível de uma localidade que, posteriormente, o Ministério da Agricultura poderá ter a oportunidade de informar a população, porque não podemos só depender daquilo que vem do mar. Estamos também a criar essa oportunidade a nível terrestre, que é a criação de peixe. E dizer também que temos aí o programa Comprar, que vem para os 5 anos, mas exaltar as pessoas que possam ver a agricultura como um setor dinâmico, como um setor promissor, e que nós, os agricultores, pensamos na nossa atividade de forma empresarial, não podemos sentir, como posso dizer, pequenos em comparação com outras atividades. Somos nós que asseguramos a barriga da população. Se nós pensarmos assim, a dinâmica e o crescimento econômico do país
poderá ser em outra dimensão. E o sonho do Ministério da Agricultura é ver o São Tomé e Príncipe pelo menos 100% biológico. Produzir produtos orgânicos, biológicos e de qualidade, que terá influência na nossa alimentação diária, na nossa nutrição, na nossa saúde, e que possamos fazer diferente, porque nossa pequenez já se faz notar, e nós só podemos postar na qualidade e na diferenciação dos produtos que não se vê em outra parte do mundo. Horizonte temporal para isto? Eu acho até 2030. Eu deixaria em forma de reflexão para todos que estão nos escutar lá em casa, principalmente para os nossos decisores, não é? Que aquilo que nós escolhemos, a escolha daquilo que vamos pôr no prato para nós, para nossas crianças, para a família, depende de nós. Então, cabe a nós fazer uma boa escolha, não é? Cabe a nós analisar a situação do país, analisar e vendo possibilidades que realmente vai nos trazer benefício, que é consumir os nossos produtos locais, e pensar que não é só comer para encher a barriga, é comer, mas comer saudável, comer alimentos que realmente tenham um valor nutricional. Celso Garrido, do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, e o Demila Vila Nova, do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar, PNASE, e de Lúvia António, do Programa Nacional de Nutrição. Eu queria agradecer a vossa presença, e aos nossos telespectadores também obrigado mais uma vez pela vossa paciência. Boa noite e até a próxima. De junho, todos os smartphones CST incluem comunicações. Compra já o teu e aproveita os 30 dias de